Fala pessoal, estamos de volta. Ai que delícia, não acaba nunca, é isso aí. Tomara que esse dia de doar agora não acabe nunca, que você reflita bastante e que você possa ajudar de algum jeito. Deixa eu ver aqui se a minha convidada especialíssima já está aqui. Instituto Fazendo História, vamos ver se eu já consigo contatar a Lara Nadeu. Ela vem com o perfil do Instituto Fazendo História. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Estamos contando um pouco mais sobre a parceria da Casa Balduco com o Instituto Fazendo História. É uma parceria que faz 3 anos neste ano e hoje a gente está voltando a falar sobre ela, porque hoje se celebra no mundo o Dia de Doar Agora. É uma edição extraordinária da Giving Tuesday, que oficialmente acontece sempre na terça-feira posterior à Black Friday, e neste ano, em função das vítimas, dos efeitos todos da pandemia do coronavírus, isso acontecendo também de forma extraordinária, excepcional. Então, por isso, Dia de Doar Agora, traduzido para o Brasil, e tem um movimento brasileiro também, Dia de Doar, o pessoal do Dia de Doar fazendo várias lives, contando um pouco sobre como está sendo esse movimento hoje no Brasil e no mundo. E a gente aqui com o Instituto Fazendo História, falando quem são, o que fazem as famílias acolhedoras, de que forma elas entram na vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Instituto Fazendo História já está aqui, eu já mencionei. A Lara vai aparecer aqui para mim já. Lara Nadeu, psicóloga, coordenou o projeto Famílias Acolhedoras por bastante tempo. Agora toma, outras frentes no Instituto Fazendo História. Oi, Lara, que delícia. Oi, Rê. Tudo bem? Tudo, e você? Também, tudo ótimo. Muito bom, muito obrigada. Eu sei que o tempo de vocês, a agenda é corrida, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Para falar daquilo que a gente faz, aquilo que nos move, aquilo que, é tão importante para a humanidade, para a coletividade, né? Como é que você está? Tô bem, Rê. Obrigada. É um prazer sempre falar com você. E é isso que você disse sobre esse tema que eu amo, que a gente é apaixonadas aqui no Instituto. Acho que vai ser muito bom. Vai sim. Tô bem. Você sabe que... Você tá me ouvindo bem? Eu coloquei um foninho, eu vim aqui do lado de fora. Está me ouvindo perfeitamente? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu queria que você é psicóloga, né? Esteve à frente das famílias acolhedoras, à frente, ao lado, enfim, de todos os lados, né? Todo mundo junto, fazendo o negócio acontecer. E eu queria, então, que você falasse um pouco, contasse pra gente o conceito de uma família acolhedora. Qual é a função dela, em todo o serviço, a rede de serviços de acolhimento. Tá bom. Acho que a Heloísa falou, né, na live anterior sobre os programas do Instituto. Então, Famílias Acolhedoras é um dos programas e é um serviço de acolhimento, né? Vocês falaram disso, Rê. As crianças que precisam ser separadas das famílias de origem por qualquer motivo que seja, né? Assim, é muito amplo, né? Os motivos de acolhimento, elas podem ir para os abrigos ou para as famílias acolhedoras. Então, o serviço de família acolhedora é uma política pública que oferece acolhimento familiar para essas crianças. Então, as famílias acolhedoras, elas são famílias que se dispõem, se formam, né? Elas passam todo um processo de formação, de cadastro, tem um processo aí, mas elas se dispõem a acolher em suas casas temporariamente uma criança ou um adolescente. São famílias de diferentes configurações familiares, na verdade, as pessoas sempre nos perguntam, precisa ter certa e certa configuração? Não, qualquer família é família, né? A pessoa só precisa ter bastante disponibilidade de tempo, né? Porque chegar uma criança na sua casa, então isso demanda aí toda uma organização especial. Disponibilidade afetiva e para se vincular a essa criança, porque isso é importante. Acho que depois as famílias acolhedoras podem falar mais, que essa é a pergunta, né? E depois eu vou me apegar, vou me vincular e depois para me despedir quando essa criança precisa sair, né? Eu acho que elas podem falar melhor. E disponibilidade, né, para participar de um serviço. Então, não é só chega e recebe uma criança. A família acolhedora passa por um processo de formação e de acompanhamento da equipe técnica do serviço.
Então, ela participa de reuniões com todas as famílias acolhedoras, o assistente social, a psicóloga vão até a casa das famílias para auxiliar. A gente está sempre no WhatsApp com as famílias acolhedoras. Que mais? Às vezes tem visitas com as famílias de origem, então as famílias acolhedoras também trazem as crianças para as visitas, né? Então tem aí uma demanda grande. Mas e aí essa família fica com essa criança pelo tempo que durar a medida de proteção. O que isso quer dizer? Enquanto a família está com uma criança, a equipe do serviço e do judiciário vão trabalhando, entendendo, fazendo um estudo de caso da situação, vendo como está a família de origem, se tem família extensa, se tem avós, tios que podem ajudar a cuidar dessa criança, e vão trabalhando com essa família de origem, sempre visando o retorno dessa criança para a família de origem dela. No caso que isso não é viável, né? Depois de um estudo, se percebe, putz, não dá, não tem possibilidade de retorno, aí sim a criança pode ser encaminhada para adoção. Nesse tempo, ela é cuidada pela família acolhedora. Não só nós, Instituto, né, Rê, mas acho que tem muitos pesquisadores, gente de muitos países pensando que é a melhor opção de acolhimento, principalmente para crianças pequenas, né, para os bebês e crianças pequenininhas até 6 anos. Mas também é uma medida de acolhimento interessante para todas as faixas etárias, para adolescentes, para mais de uma criança, né? Porque teoricamente a família acolhe uma criança por vez. Pode acolher irmãos. A gente teve casos de acolhimento de gêmeos, foi muito bacana, gêmeos recém-nascidos. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. 2 meninos? Um menino e uma menina? Como era essa configuração? 2 meninos, eles são univitelinos, então são idênticos. E foram da maternidade para uma família acolhedora? Sim, eles sim. Agora, Lara, quem caiu aqui, né, e está começando a entender, a se questionar o que é isso exatamente, você já explicou o conceito da família acolhedora. Uma pessoa, eventualmente, que se interessar a entender um pouco mais, quais você diria que são as condições básicas para as pessoas poderem começar a se aproximar disso? Porque a gente já conversei bastante com as famílias acolhedoras e tem muito questionamento sobre o se apegar, né? A única certeza que elas têm é que as crianças vão embora em algum momento, né? Pode demorar 1 mês, pode demorar 1 ano, mas em algum momento a criança vai embora porque a sua situação estará definida, né? Essa medida protetiva estará definida. Então, condições básicas, assim, emocionais, eu acho que principalmente para uma pessoa começar a se aproximar desse assunto. A Ana Paula está aqui fazendo pergunta. Ana Paula, já vamos responder aqui. Vou usar toda a habilidade da Lara para a gente responder para você. Vamos lá, Lara. Tá. Tem outra pergunta também, sobre se a pessoa pode estar na fila de adoção, né? Tem 2 pessoas perguntando isso. Então, vamos lá, já vamos para as respostas, então. Mandando um beijo para todo mundo que está aqui, muita gente acompanhando, tem algumas famílias acolhedoras. A Ana, ela entrou na nossa live anterior e ela estava contando que ela está nesse processo de desacolhimento, né? E acho que ela está um pouco aflita, eu não sei se já desacolheu, não entendi muito bem, mas ela está um pouco aflita. O que a gente pode falar para a Ana, Lara? Ana, a vida, tem uma família acolhedora nossa que fala, a vida é depois do desacolhimento. Não sei se é o seu primeiro, mas o primeiro sempre é mais desafiador, claro, porque a primeira vez você está passando pela experiência, né? Depois não acho que fica mais fácil, não acho que a família sofre menos, mas ela já sabe o que vai acontecer, né? Então o processo não é tão novo. A família vai confiando no processo e confiando na equipe. Isso é muito importante, Rê, porque a família acolhedora, ela não está sozinha. Ela faz parte de um serviço, então tem uma equipe técnica que cuida dessa família acolhedora para essa família poder cuidar da criança da melhor maneira possível. Além da equipe, tem todas as outras famílias acolhedoras, que são assim uma rede de apoio muito forte, porque elas sabem o que as outras estão passando, né? Quando chega a hora de dizer tchau.
Ou qualquer outra situação, né? Tem outras situações que também são difíceis, né? Assim, as mudanças no processo, as incertezas, ou mesmo a chegada do bebê. Que você não, por exemplo, você não conhece o bebê, né? A adaptação pode ser um pouco difícil mesmo. Mas você tinha me perguntado o que é preciso, né? Enfim, eu acho que precisa ser uma pessoa maior de idade. Aqui a gente aceita pessoas maiores de 25 anos, mas normalmente maiores de 21. Precisa ter uma rede de apoio forte. Isso é importante porque em qualquer cenário não se cuida de uma criança sozinho ou sozinha, né? A gente precisa de uma rede que nos ajude nesse cuidado. Então, ter uma rede de apoio, como eu disse, não precisa ser um casal, mas a pessoa, por exemplo, adoece, ou sei lá, tem um imprevisto, um compromisso de trabalho e não vai poder levar a criança, sei lá. Certo. Tem uma pergunta aqui, Lara, do Ale Gomes. Eu acho lindo e muito importante esse trabalho. Porém, criar um vínculo da criança com uma família acolhedora e depois entregar essa criança para a família de origem, não cria um trauma nessa criança? Não, é uma revitimização? É uma pergunta bastante recorrente essa, né? Bastante gente com essa dúvida. Ale, né? Que perguntou. Ale. É uma pergunta mesmo, assim, não é uma situação fácil, mas também a gente trabalha em um contexto que, na verdade, eu não queria que existisse, né? Essa que é a questão. A gente não queria que tivessem crianças que precisassem ser separadas das suas famílias de origem, porque o que isso implica? Isso implica que a gente está falando que são crianças que ou viveram, ou famílias também, né, muito negligenciadas. Quando a gente fala das crianças, a gente nunca culpabiliza as famílias de origem, porque a gente vai vendo ciclos de violência que passam de geração em geração, pessoas que não têm acesso às políticas públicas de saúde, de educação, de assistência. Então, vão ficando mesmo marginalizados e vão repetindo aí ciclos muito difíceis de serem rompidos. Então, a gente está falando de situações muito complexas, de violência, de muita vulnerabilidade, múltiplas vulnerabilidades, né? Eu não queria que isso tivesse acontecido com essa criança, com essa família, mas aconteceu. E aí, no Brasil, como a gente disse, as únicas opções... no Brasil e no resto do mundo também, né? São o abrigo ou a família acolhedora. No abrigo, a Débora comentou aqui o que eu ia falar, né? A criança, também estabelece vínculos bem importantes com os educadores, e quando ela sai do abrigo, ela também vai se separar dessas figuras que cuidaram dela com muito carinho e amor. E o mesmo acontece nas famílias acolhedoras, né? O acolhimento, ele implica separações. E o que a gente faz para cuidar disso? A gente faz transições que a gente fala bem cuidadas. Então, Ale, não é que de um dia para o outro a criança está numa família e vai para outra família, né? A gente faz uma coisa de um processo lento e cuidadoso para que essa transição não seja traumática para ninguém, nem para a criança, nem para a família acolhedora. Lara, do ponto de vista técnico da psicologia, o que se estuda é que essa criança, quando ela tem um vínculo com uma família menor, quer dizer, no abrigo ela tem muita gente muito querida, que adora, que cuida, mas são várias pessoas, há uma rotatividade, há várias crianças. Quando ela está com uma família menor, num ambiente mais restrito, ela cria esse vínculo de uma outra forma, é uma forma diferente. Então, o que se entende para que isso funcione, né? E estamos formando cada vez mais famílias acolhedoras e todo mundo no processo diz que são enfim, a forma que é a forma de acolhimento mais interessante do ponto de vista emocional, físico, psíquico, enfim, tudo para a criança, para o adolescente. Explica um pouquinho isso para a gente de forma técnica, até para apaziguar, tranquilizar um pouco o coração das pessoas aqui que estão perguntando essa mesma coisa. Então, o vínculo, como eu disse, a criança também vai estabelecer vínculos no abrigo com os educadores. O que acontece, e isso faz a gente também ser grandes defensores do acolhimento familiar, principalmente para a primeira infância, é que
nos abrigos, a criança, além de serem várias crianças, né? Os adultos, os educadores, que a gente chama, eles trabalham por turnos. Então, a criança, ela acaba sendo cuidada por muitos adultos. E, por exemplo, um educador que trabalha na segunda não vai trabalhar na terça. Então, ele trabalha um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Para uma criança mais velha, é muito fácil de entender a noção de tempo, do amanhã, do depois de amanhã, do ontem. Então, ela começa a entender, tá, a tia Maria, que eu adoro, porque isso sempre existe, né? Sempre tem os preferidos. Então, tem certa criança que tem um vínculo mais forte com a tia Maria, e com a tia Kátia não tem tanto, na verdade. Então, ela fala, não, hoje é o dia da tia Maria, que legal, e ela vai curtir muito que a tia Maria tá lá. E ela consegue esperar o depois de amanhã para a tia Maria voltar, né? Um bebê, ele ainda não tem essa noção de tempo construída. Então, para ele, o depois de amanhã quase é um nunca mais. Né? Então, a pessoa, depois de um tempo, a pessoa sai da frente do bebê, parece que essa pessoa morre para o bebê. Né? Ela desaparece do mundo dele. Então, isso... E, além disso, né, Rê, cada cuidador vai cuidar da sua maneira. Por mais que tenha aí um alinhamento, acaba sendo difícil com todas as demandas que uma instituição impõe. Então, na família acolhedora, a criança, a gente sabe que ela vai ser cuidada por poucas pessoas, de uma mesma maneira, que vão conversar com ela, vão usar a mesma linguagem. Então, isso facilita o vínculo e o desenvolvimento, né? Porque, imagina, a criança ela precisa de estabilidade e constância, o bebê. Toda criança, mas o bebê também, né? Não é à toa que a gente fala, principalmente com crianças pequenas, da importância da rotina. O que é isso? Né? O bebê ele precisa que o mundo seja um pouco previsível para ele se organizar. Quando o mundo não é previsível, isso quer dizer, então hoje a educadora me pega de tal maneira e me dá uma maneira de uma maneira. Aí a outra faz de outra maneira. Então, o bebê, ele não sabe o que esperar do mundo. Então, isso cria aí... cria um vínculo um pouco inseguro desse bebê com os cuidadores, né? Na família acolhedora, quando tem um cuidado e a constância, o bebê, ele é seguro. Ele estabelece um vínculo afetivo seguro. Ele sabe o que vai vir. Ele sabe o que esperar daqueles adultos que cuidam dele todos os dias, né? Isso é muito valioso para um bebezinho. Ainda mais depois de ter passado por uma ruptura, né? Assim, acho que são bebês que já sofreram quando chegam no acolhimento, a maioria. Claro. Uma outra questão interessante que é recorrente também, Lara, a Gledna, ela já tinha falado antes que ela está na fila de adoção. Ela pergunta agora, qualquer pessoa pode fazer parte dessa família acolhedora, até mesmo eu, que estou na fila de adoção na minha cidade? Gledna, não. Essa é uma questão bem discutida, na verdade, Rê. Por lei, não pode. Então, pelo ECA, diz que quem está no cadastro de adoção não pode ser família acolhedora. Então, isso é um dado. Por quê? E muitas famílias que estão no cadastro, são pretendentes, nos perguntam isso, né? O acolhimento, quando a criança vai para o acolhimento, muitas vezes ainda não foi feito um estudo dessa família de origem. Às vezes ela precisa ser tirada às pressas dessa família, né? Então a equipe, só depois do acolhimento, que vai fazer um estudo dessa família de origem da criança. Então, como eu disse, toda a nossa política é para o retorno familiar. Aí imagina você, que é pretendente de adoção, recebe um bebê que você não sabe se você vai poder adotar ou não. Ao mesmo tempo, ele pode voltar para a família de origem. E como fica, né? O coração dessa família que quer muito adotar, que quer muito um filho, que tem que... Aí sim, essa despedida é quase impossível de suportar, né? Então, essa é uma medida que protege, claro, a criança, mas também que protege a família, os pretendentes à adoção, né? Então, é bem diferente. A gente fala que ser família acolhedora é um projeto social. Você querer adotar é um projeto de família. Você quer ter um filho, uma filha, você quer aumentar a sua família, você quer dar irmãos para os seus filhos. A família acolhedora, ela não tem nenhum desejo de aumentar a família, né? Não tem uma questão de filiação.
Então, é diferente. Então, Uhum. esse é um ponto. Não, e ficou muito claro. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. A Ana Paula, antes, ela tinha perguntado o seguinte: ela falou, você falou bastante, e a gente sempre explica isso. O que se quer, se deseja, é que não tenha nenhuma criança. Num cadastro de adoção, né? Bom seria se cada criança tivesse com a sua família, com seus cuidados, ali cada um no seu núcleo, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. E o trabalho que vocês fazem também junto com as famílias de origem é muito forte, né? Tanto que as famílias acolhedoras também começam a enxergar essa família de origem de uma outra maneira, né? Entendendo que muito provavelmente, na grande maioria dos casos, tem tudo a ver com questões sociais dramáticas que a gente vive no Brasil, esse abismo, né, que nos acomete. Então, esse trabalho com as famílias de origem é fundamental e as famílias acolhedoras também, de certa forma, participam disso. E o que a Ana Paula tinha perguntado era sobre isso, como fazer, como é que vocês trabalham, Lara, no sentido de juntar forças, né? Juntar todo esse amor que tem de todos os lados para preservar a criança, porque é óbvio que nesse processo tem as questões, né, da família de origem, tem as questões da família acolhedora. Como fazer disso um instrumento em benefício da criança? Essa é uma pergunta, né, Rê? A criança não vai ficar confusa, não vai ter rivalidade entre as duas famílias. Isso tudo é o trabalho técnico artesanal, né? Caso a caso. Então, a família de origem, ela não é o demônio da situação, né? Como eu disse, acho que a gente tem que entender e com olhar técnico de algo aconteceu aí, vamos entender o que aconteceu. Quando ele entende, e normalmente claro que o começo é delicado, né? Você tem o seu filho tirado de você, às vezes separado de você e está acolhido. A gente tem que ouvir essa família de origem, escutá-la, entender o que aconteceu e acalmar, né? Falar, olha, ele está sendo cuidado por uma família acolhedora, mas é temporário, né? Não é adoção, é outra coisa. Quando a família de origem entende o papel da família acolhedora, 100% dos casos que eu acompanhei, elas ficam muito gratas, na verdade. Uhum, A princípio, uhum. com muito medo, porque acham que o filho foi para adoção, mas quando entendem, ficam muito gratas. E falam, que bom que meu filho está sendo cuidado por essas pessoas, que está num bom ambiente, enfim. E aí a aproximação entre as duas famílias é feita também com calma e também é muito bonito de ver. Por exemplo, a gente tem a Lumena, acho que você conheceu a Lumena. Conheci. A Uhum. Lumena, hoje em dia, é uma referência muito grande para a tia de um menino que ela acolheu. A tia é jovem, então ela recebeu o sobrinho, ela tinha 20 e poucos anos, não lembro. E a Lumena, hoje em dia, é quase uma figura de vó, sabe? Então, uma figura que essa mulher não tinha. Então, Uhum. isso pode acontecer. A família acolhedora serve também de apoio para a família de origem e vice-versa, né? Eu acho que quando as coisas são claras, então conversadas, né? Tanto com ambas as famílias como com as crianças e construídas junto, não tem dúvida, né? Não tem rivalidade. Acho que até às vezes pode aparecer uma coisa ou outra, mas isso é trabalhado. Mas as Uhum. famílias, elas se veem como parceiras, né? Eu estou cuidando do seu filho aqui, enquanto você, enfim, resolve suas questões, né? Sei lá, consegue uma casa, consegue um trabalho. E acho que muitas vezes acontece uma troca muito boa. Eu estou vendo aqui, eu estou olhando para baixo, peço até desculpas, porque eu tô te ouvindo e estou aqui acompanhando várias manifestações, né? Agradecendo a todos. A Débora, vale lembrar que no abrigo também há vínculos, você falou dela. Maria, a Heloísa Dantas aqui com a gente também. Quebras de vínculos sempre haverá. O que tem que fazer é preparar os profissionais e os acolhidos para que, enfim, para essa quebra de vínculos que vai ser inevitável. Brenda, Exato. o Luiz, estão te mandando flores aqui, Lara. O Alê voltou aqui para, enfim, agradecer pela resposta. E ele falou que ele trabalha numa unidade de acolhimento. E é sempre triste quando chega uma criança e triste também quando ela sai, né? Pois, claro, todo mundo se apega.
E é claro que todo mundo se apega, né? É claro que as famílias acolhedoras se apegam. Se não tivesse apego, nada faria sentido, né? Uhum. Mas é saber o seu papel. Eu acho que isso tem que estar muito claro, né, Lara? Uhum. E aí, eu só quero comentar também, Rê, que alguém falou, vínculo. O que alguém falou aqui? Acredito ser necessário o vínculo, Ana Paula. E sim, é exatamente isso, Rê. Vínculo. Primeiro, vínculo, não tem opção que o não vínculo, né? Isso não existe. Claro. Então a criança não se vincula. Se ela não se vincula, ela não sobrevive, na verdade, né? Nós, humanos, nos vinculamos e precisamos de outros seres humanos para viver, né? De afeto, de pertencimento, de amor, né? Então não existe a opção do não vínculo. E a outra coisa que eu sempre falo é vínculo nunca é demais. Então não é que a gente tem, por exemplo, eu tenho 5 vínculos na minha vida. Aí eu conheci você, é verdade? Chega, tá lotado, lotou o vínculo. Gostei de você, falou, não, a Renata não vou me vincular, porque já deu aqui. Não existe, quanto mais vínculo, e vínculos, eu digo vínculos mesmo, né? Assim, profundos, eles, melhor para nós como adultos e também para as crianças, né? Quanto Sem mais dúvida. afeto, melhor. Claro. Lara, a Vilme Vieira, não sei se é Vilma, fala assim, eu tenho uma pessoa na minha vida, neste momento, que estava na família acolhedora. E eu sou muito grata a essa família. É isso, são os vínculos, né, que se perpetuam. Sim. E às vezes as famílias, muitas vezes as pessoas perguntam, mas depois que sai, tem contato com a criança? Não necessariamente, isso vai depender de cada caso. Mas o vínculo, ele não morre, na verdade, né? Tem uma família acolhedora aqui, a Ana Paula, que ela falou, o menino que eu acolho sempre diz que vai me visitar. Não sei se ele vai visitar, mas ele vai guardar a Ana Paula num lugar do coração dele muito especial. Essas marcas de afeto não são esquecidas, né? Às vezes a gente não vai lembrar conscientemente, principalmente crianças pequenas, né? A gente não tem memórias aí do 1, 2 anos, mas elas estão aqui dentro, e porque elas nos formaram como pessoas, né? Então, isso eu acho muito importante dizer. Sem dúvida. Nossa, é lindo. E vão fazer parte do que nós seremos, né? Da formação e do que a gente vai se entender também como um ser humano, né? Enfim, nesse planeta aqui, nesse mundão, não é isso? Exato, Isso que eu acho que é o incrível das famílias acolhedoras. Eu amo esse serviço porque a gente, como técnico, né? Não sei, a gente aprende muito, se emociona muito toda vez. Toda vez, a gente fala, todo mundo que trabalha em acolhimento é meio chorão. Que a gente vai chorar nas reuniões, a gente tem uma entrevista e chora na entrevista, porque a gente está falando de afeto e de pessoas que escolhem dar um passo além do voluntariado, né? Acho que isso não ficou muito claro, mas as famílias acolhedoras, elas são voluntárias, tá? Quando elas acolhem as crianças, elas recebem uma bolsa auxílio, que é normalmente um salário mínimo. Mas elas são voluntárias, elas não é um vínculo empregatício que elas têm. Então, são pessoas que dão aquele passinho a mais, né? Não é todo mundo, não é para todo mundo, tá? Claro, dá para você ser madrinha afetiva, participar de outra maneira, mas eu acho que são pessoas muito corajosas que dão aquele passinho a mais para falar, eu vou me arriscar, né? Porque é um risco. Se você se vincular é um risco, eu acho que sempre na nossa vida. Né? Mas é. Opa, não é? Mas também seria muito sem graça se a gente não fizesse isso. Aí a gente não saberia todos os efeitos, né? E todas as conquistas que a gente teria a partir disso, né? Lara, então agora eu acho que eu vou chamar a Shirley, que é uma família acolhedora, para ela explicar para a gente como é que é, né? Como é que é essa história, esse passinho a mais, é um passinho bem a mais. Acho que a gente já esclareceu as dúvidas todas aqui. É sempre um prazer, um privilégio. A Ana falando que, enfim, parabenizando vocês pelo trabalho, que é muito bom ver o preparo, a clareza, o cuidado do Instituto Fazendo História. Uma grande referência, sem dúvida nenhuma, todo mundo que está com vocês fala essa mesma coisa. Eu que estou aqui nas beiradinhas sempre também acompanho, sou fã.
é muito sério, é muito e é com muito calor, é com muito amor, e isso é, enfim, essencial. Lara, um beijo. Beijão. Rê, posso só falar? Alguém perguntou, Claro. eu queria fazer a formação. Claro, por favor, eu não vi essa. Amanhã a gente tem a última palestra, a gente fez várias palestras para chamar pessoas para conhecerem o Famílias Acolhedoras. Amanhã vai ser a última, a F, não sei quem é essa pessoa. Mas me escreve, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? Então pode me escrever e a gente articula. Então tá bom. Nossa, amiga, sabe que... Não, pera. Sabe o que me ocorreu que eu não te perguntei? Durante esse processo de isolamento, vocês tiveram mais acolhimentos? Como é que está esse processo? Enfim, o Poder Judiciário está entendendo que é mais seguro entregar essas crianças para as famílias acolhedoras, para evitar mais gente em abrigo? Como é que está isso? Sim, exatamente, Rê, tem acontecido. A gente tem recebido muitos pedidos de acolhimento, principalmente de bebês, porque os abrigos tem muitas crianças e tem muitos educadores que vão e vêm, né? Então, o risco de contágio é grande. Então, as famílias estão fazendo esforços para se organizar para conseguirem acolher crianças agora. Então, sim, e esses são os momentos que a gente vê que, de fato, o acolhimento familiar, ele traz essa segurança, né? Também traz uma segurança, enfim, de não estar num coletivo, de não poder, né? De estar um pouco mais protegido nesse sentido. Por isso que a gente está fazendo a formação e a gente está começando a formação online, Rê. Nunca fizemos dessa maneira, mas é um teste, porque a gente precisa de novas famílias para acolher as crianças aqui em São Paulo. Então, certo. quem quiser, me escreve. Falta aquele bolinho, aquele lanchinho, né? Que a gente sabe que tem, mas tá todo mundo se olhando, se vendo, falando, se ouvindo, em contato e vamos formar mais famílias acolhedoras. É para isso que a gente está aqui, para falar do Instituto Fazendo História, falar todos os projetos existentes no Instituto Fazendo História. Claro, um destaque aqui para as famílias acolhedoras, é uma parceria com a Casa Balduco, mas a gente aqui com você. Lara, beijão grande, agora a gente vai trazer a Shirley. A Shirley também vai entrar com o perfil do Instituto Fazendo História. Então, a gente vai fazer uma transição aqui de uma para outra. Quando a Shirley, só dá o tempo da Shirley entrar. A Shirley está no terceiro acolhimento, se eu não estou enganada. Maravilhosa, com 3 filhos que também incorporaram essa rotina nova. Enquanto eu espero aqui a entrada da Shirley, vou lembrar o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos no Dia de Doar agora, é uma edição extraordinária do Dia de Doar, um movimento mundial que acontece para que as pessoas entendam o poder, a necessidade da solidariedade na vida de todo mundo, né? Vivemos em coletividade e é para isso que estamos aqui. Deixa eu ver que eu acho que a Shirley já está aqui, devidamente conectada com a gente. A Lara passou aqui o endereço dela de e-mail, gente, o e-mail para que todo mundo possa... Ah, Shirley aí, querida. Tudo bom? Oi, e aí? Tudo bem com você? Que delícia te ver. Daqui a pouco vai ter um chorinho aí pela casa, é isso? Tá aqui. Tem uma pessoa com chorinho. Falei, vai ficar com chorinho para não atrapalhar, mas ele tá aqui pertinho. Ah, é? É um bebezinho de que idade? Bebezinho. Ele chegou em casa com 1 mês e meio, chegou dia 26 de março, no meio dessa pandemia. Agora, dia 9, ele faz 3 meses e uma maravilha, uma delícia. Então, a gente estava, a Lara estava me explicando outro dia, quando a gente estava fazendo aqui o roteiro das nossas lives aqui, das nossas participações, para poder ajudar as pessoas, esclarecer, divulgar o trabalho das famílias acolhedoras. Ela falou que tinham algumas famílias que tinham previsto até uma certa pausa, porque vocês fazem isso, né? Uma reciclagem, né? Você estava nessa pausa, momento de pausa, então, mas também você estava nessa? Eu desacolhi em dezembro, e eu tinha pensado ficar até abril, maio, talvez um pouco mais, sem acolher. Mas aí com essa situação, e aí eu falei, estamos de quarentena, vamos ficar em casa mesmo, tá precisando, e aí então eu acolhi antes do prazo que eu tinha pensado, sim. Está uma delícia. Então, a gente quer te ouvir, Shirley, a gente quer te ouvir. Então, legal. Como é ser, né, uma família acolhedora? Se apresenta, vai, até com você. Então, meu nome é Shirley, eu sou família acolhedora desde 2018, foi a última turma de formação do Instituto.
né? Agora a gente está começando novas formações. Eu tenho 3 filhos, uma menina de 23, uma de 19, um menino de 13. Tenho um cachorro e tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Então, essa é a configuração da nossa família acolhedora. Eu sou divorciada, né? Então, a minha ajuda são meus filhos e a pessoa que ajuda em casa. E eu estou no 3º acolhimento. Meu primeiro acolhimento, a nossa formação, a gente terminou em junho. E eu acolhi a primeira criança em novembro. Era uma menininha que chegou com quase 3 anos. Ela chegou com 2, fez logo no mesmo mês 3 anos. E ela ficou comigo quase 9 meses. E foi uma experiência maravilhosa, né? A gente criou um vínculo muito lindo, né? Muito louco quando a criança chega em casa, né? Porque você precisa descobrir o que a criança precisa, quem é ela, quais são as necessidades, a história de vida dela, né? Ela tem uma família, ela tem a mãe dela, e a gente foi construindo um laço de convívio maravilhoso, né? Ela ficou 9 meses, ela não voltou para a mãe, mas, como eu acho que a Lara já falou, e você já falou várias vezes, o Instituto, quando acolhe uma criança, ela não acolhe só a criança, né? Ela acolhe a criança, a família acolhedora e a família de origem, que é o trabalho incrível que o Instituto faz. Então, enquanto eu estou aqui em casa cuidando da criança, o Instituto está cuidando dessa família de origem, né? E eu falo que a mãe dessa primeira menina que a gente acolheu, ela teve uma transformação, né? Ela foi cuidada, talvez como ela nunca tenha sido cuidada, né? Ela criou vínculos com a filha, ela visitava uma vez por semana, ela via a filha lá no Instituto. Mesmo ela não ficando com ela, a vida dela melhorou muito, o vínculo com a filha melhorou muito, né? Hoje em dia ela mora com os tios dela e nunca é garantia, né? Se a gente vai continuar não vendo essas crianças que vão embora, mas essa menina a gente continua tendo contato. Então, assim, de 15 em 15 dias eu vejo ela, ou eu vou na casa dela, ou ela vem aqui em casa. Agora, com o corona, a gente não está conseguindo se encontrar. Então, a gente faz chamada de vídeos toda semana, então a gente fica se vendo. Eu passei lá umas 2 vezes dentro do carro só para dar um tchauzinho e ver como ela está. Então, é uma coisa muito linda. Nunca garantia, mas, assim, nesse caso a gente deu sorte, a gente conseguiu manter o contato, né? Olha, eu vou... Pode falar. Não, eu vou mantendo a pose aqui até que dá, né, gente? A gente vai mantendo a pose, mas vai, Shirley. É muito lindo. O segundo acolhimento foi um bebezinho, ele chegou em novembro, né? Eu desacolhi em julho, em novembro eu acolhi esse bebê. Ele chegou com 1 mês, exatamente 1 mês e 1 dia, e ele ficou só 1 mês em casa. Foi diferente, né? No bebê. Nossa, muito, né? 9 meses. Ela primeiro ficou 9 meses e ele ficou 1 mês só. E ele passou 1 mês nos nossos colos, né? Então, o bebezinho, quando chega, é muito aconchego, né? Muito... Precisa de muito... É a mesma coisa, né? A gente também não sabe, né? Quem é ele, né? Então, a gente vai descobrindo o que ele quer, como é o choro. Cada choro, né? É uma coisa. Ele vem de uma ruptura, né? Todos eles vêm de uma ruptura, mas ele passou 1 mês só com a gente e ele foi para adoção. Ele foi adotado em dezembro e eu continuo também tendo contato com os pais. Todo dia de manhã o pai me manda uma foto dele, bom dia. É uma coisa mais que linda. maravilha! Que delícia! Então, meu dia já começa com um bom dia dele. Que ótimo, que e ótimo. De vez em quando, agora no corona, a gente também está fazendo as chamadas de vídeo, de vez em quando ele me chama e mostra que ele já está quase engateando, ele está com 6 meses. E é demais. E agora o 3º acolhimento, é esse bebezinho, que chegou agora dia 26 de março, e ele chegou com 1 mês e meio, estamos aqui. Agora, com essa situação, ele não está conseguindo ver a família, né? Então, é um momento de pausa, porque o Instituto não está conseguindo fazer o trabalho como eles gostariam de fazer, de ir na rua e saber onde está a família, ou né? A mãe, pai, ou se não um tio, uma tia, uma avó, para continuar esse trabalho que é tão importante de volta à família de origem, né? Então, por enquanto, a gente está tentando, mesmo assim, sem essas visitas, né? Sem ir a campo, eles estão tentando por telefone, já contactando família. Eu já mandei algumas
tipo, diáriozinhos semanais de como ele está, o que ele tem feito, porque agora ele já está rindo, já está brincando no chão, já está reconhecendo, então cresce rápido, né? Muito louco, muito lindo. Muito rápido, muito rápido. Essa coisa presencial, né? Que é feita sempre com a família de origem, acaba ficando comprometida agora, claro, já que as pessoas não podem ficar né, se encontrando exatamente agora em função da pandemia. Shirley, muita gente querendo entender como é possível não se vincular, como é possível devolver a criança, não é mesmo? Possível entregar a criança de volta, desacolher, não é devolver, né? É desacolher. Como é que funciona? Como é que funciona para você? Como funciona para os seus filhos e para vocês como família? A pessoa que trabalha com você, os seus filhos, o cachorro, todo mundo. Como é que é? Não existe não vincular, né, gente? A base é vincular, porque essas crianças precisam exatamente de vínculo, de amor, de afeto, de carinho, de atenção. E é tudo isso que a gente que dá. Esse é o nosso papel, né? E eu sempre falo que a gente dá tudo isso, mas olha, a gente recebe muito, muito mais do que tudo isso que a gente dá, né? É um amor, eu falo que é um amor incondicional, e acho que eu já falei da outra vez, né? A gente, não sei como a gente consegue amar, você nunca viu a pessoa, mas você ama incondicionalmente, é lindo. Então, assim, não tem não vincular, gente, eles precisam de vínculo. E é isso que a gente faz, é vínculo. E quando vai embora é difícil, não vou falar que é fácil, né? Muitas famílias falam assim, é difícil, mas não é impossível, né? Então, é difícil e é possível. Então, o que a gente faz primeiro que quando a criança vai, ela não vai de um dia para o outro, como a Lara falou, é um processo. Então, na primeira, na menininha que ficou aqui com a gente, foi até um processo mais longo, era uma família de origem, ela foi para os tios, ela via os tios uma vez por semana também, como via a mãe, depois ela começou a ir passar o dia lá, depois ela dormia uma noite, depois aí ela ficou um fim de semana, e quando a gente viu que ela estava segura, né? A família também estava preparada, aí é que ela foi. Então, assim, é um processo muito, muito bem construído. Então, o que a gente fala é que assim, a gente tem que comemorar essas idas, porque eles estão indo para as famílias deles, né? Para as famílias que eles vão viver o resto da vida, né? Uhum. A gente está aqui para fazer um trabalho que é naquele momento, né? Com todo amor, carinho, mas a gente sabe que a vida deles não é com a gente. Então, quando eles vão, é lindo, né? Também. É triste. Falar que a gente chora bastante, todo mundo sofre, mas é isso, né? É o caminho. Você tem filhos? Desculpa, Shirley. Né? E quando o bebezinho foi para adoção, também você vê ele encontrando, né? Ver os pais, a alegria dos pais também, né? E ver a criança, ver o bebezinho se vinculando com eles é lindo, né? Então ele vai quando ele está preparado, quando eles estão prontos para ir, né? Não é assim, tchau. E aí a gente também vai se preparando, né? E a gente sabe, né? Os seus filhos são de diferentes idades, né? Para eles, como você enxerga? O que mudou em termos de valores? Certamente já eram muito fortalecidas, porque pessoas que topam, né, entrar num processo de amor como esse, certamente já são pessoas evoluídas, diria. Mas o que você percebe de mudança individual ali de cada um, mas também coletiva no âmbito da família? Eu acho que assim, como a Lara falou, a gente tem uma formação, né? Que na verdade só eu fiz a formação, meus filhos não fizeram, mas a formação é muito rica, né? Porque a gente aprende a valorizar essas famílias, né? De origem. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, sempre imaginei, nossa, olha essas mães, elas abandonam seus filhos. A gente não pensa na história de vida delas, né? Então eu acho que isso meu histórico de vida. Minha vida mudou quando você começa a perceber isso, né? E eu passo isso para meus filhos. Então, assim, quando chega uma criança, a gente conta a história. Olha, o que a mãe passou, qual que é o processo dessa mãe, né? Quer dizer, abandonar, às vezes, é um ato de amor, né? Às vezes, a mãe deixa uma criança, é amor, né? Não é abandono. Então, e aí, eles também começaram a ter esse olhar, né? E eles estão encantados com o projeto, né? Acho que assim, quando eu comecei a ver, que eu não conhecia famílias, né? Eu fui numa palestra do apadrinhamento, que eu também não conhecia. E aí o Instituto apresentou o apadrinhamento, apresentou o Instituto como todo. Quando falou de famílias acolhedoras, eu falei, nossa,
É isso que eu É quero isso aí. fazer, não é? Quando eu falei para meus filhos que eu cheguei em casa, eles falaram, mãe, a gente tem que fazer isso, né? Então, acho que já tem alguma coisa, né? Eles também sofrem quando vão, né? Tem sempre um sofrimento, mas faz parte, né? E o que eu escuto, assim, e as famílias que acolhedoras, esses encontros que a gente tem de 15 em 15 dias é a nossa força, né? E a gente vai ouvindo as famílias que já desacolheram, que estão lá há mais tempo, né? E você vai criando bagagem, né? Vai ouvindo, vai criando repertório, né? De saber um pouco como lidar com isso. Então, muito, muito rico. Recomendo, Shirley, gente. A gente aí que está então, interessado. exatamente. Para quem fala, nossa, eu quero muito, mas será que eu tenho coragem? Será que eu tenho estrutura? É Será que possível, eu né? trabalho, né? Eu trabalho, de repente, uma criancinha chorando, precisando mamar, trocar fralda. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Então, tem também assim, a família acolhedora, ela pode escolher também não acolher um bebê, acolher uma criança um pouquinho maior que já vai para a creche, né? Então, tipo, essa primeira criança, ela chegou em novembro, em fevereiro ela foi para a creche. Então, tem muitas famílias trabalham, então consegue. Ou tem alguém em casa, ou ou manda para a creche. Quer dizer, a gente criou nossos filhos, né? A gente trabalhava, então é possível, né? Então, quer dizer, eu não estou trabalhando, então eu estou aqui full time cuidando do bebê, mas tem muitas famílias que trabalham. E aí, ó, a criança pode ser um pouquinho maior, vai para a creche, ou não, tudo bem ser bebê, mas eu tenho alguém que fica de manhã, porque eu trabalho de manhã, né? Revezo com meu marido, revezo com minha filha, então é possível, gente. É possível. É interessante, tem o Igor, ele está falando, me inscrevi para fazer parte da família acolhedora, mas não tenho estrutura psicológica para superar a separação, infelizmente. Isso também é um processo e as pessoas É um processo. podem entender que existem outras formas, né? Não existe, claro, se você acha que não é o momento de ser uma família acolhedora, você vai continuar achando lindo, você vai continuar divulgando, você vai doar para as famílias acolhedoras existirem aos montes cada vez mais, mas você vai procurar a sua forma de doação. Cada um tem um histórico, né? Cada um tem um trâmite ali na sua vida, né, Shirley? Não é para todo mundo, né? Tem gente que realmente fala, não vou dar conta, né? Mas a gente também tem um preparo. Eu também imaginava, gente, quando ela foi embora, o que eu vou fazer, né? Você acha que vai... Mas a gente vai construindo, né? A formação faz isso, né? Eu falo que a formação forma pessoas, né? Não forma só famílias acolhedoras, né? Forma a gente. E isso já vai dando. E você conversar com outras famílias, né? Você entender que... E esse é o nosso papel, né? Essas crianças estariam um abrigo, estariam nas nossas casas. Então, olha que lindo, né? Olha que oportunidade bacana que a gente está dando para todas essas crianças. Agora, né? A gente ontem teve a reunião a reunião de 15 em 15 dias, agora que não pode ser presencial, a gente está fazendo online. E a gente estava falando dessa situação. Tem abrigos que a maioria dos educadores estão com Covid, né? Quem vai cuidar dessas crianças, né? Então, olha, imagina se a gente tivesse várias famílias acolhedoras acolhendo essas crianças, né? Seria maravilhoso. É um trabalho social, né? Num país que vive um abismo dramático, né, Shirley? É o papel que lhe cabe, que cabe à sua família, aos seus filhos. Fico imaginando a choradeira e fico imaginando todo mundo pegando esse bebezinho, ai que delícia, no colo, né? Nossa, isso agora... A briga, não, você já ficou muito, passa para mim, O que ficou só um mês. Cronometra, né? Cronometra, a gente toca o alarme. E é bom porque assim, a noite sempre é bem difícil, e a noite sou eu que fico. Então, às vezes, eu acordo de manhã, entrego ele para um dos filhos e falo, gente, agora eu vou dormir. Então, eu durmo 2 horinhas assim, das 8 às 10 da manhã, das 8h30 às 9, né, para poder dormir um pouco, porque a noite é das 3 em 3 horas, mamar, trocar fralda, botar aquela coisa. Que é uma delícia, né? Depois e aquele cheirinho, né? Aquele cheirinho de bebê pela casa. Que delícia. Bom. Muito bom mesmo. Shirley, querida, muito bom falar com você. Obrigada, muito bom te ouvir. Obrigada a você. Muito bom obrigada falar do Instituto, né? Obrigada a vocês. É muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns, enfim, e vamos doar, né? E vamos nos doar, e vamos entender quais são as nossas causas, e vamos nos mobilizar em função da coletividade, né? Daqui a pouco tem mais família acolhedora, a gente vai conversar com a Nete. Shirley, um beijo enorme para você, para o bebezinho, para os outros dois, que, enfim, com quem você fala, o seu bom dia sempre com a foto desse segundo acolhimento, enfim. Um beijo enorme para você e para todo mundo, viu? Tchau, tchau.
Prazer enorme falar com você. Gente, daqui a pouquinho tem outra, hein? A gente vai conversar com a Nete Fonseca, que é uma família acolhedora também, ela e o marido e os filhos, e o juiz da Vara da Infância, Iberê Dias, explicando também algumas questões técnicas. Tem muita gente com dúvidas, né? E a gente vai trazer tudo aqui para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo.